E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo das obras de André Luiz, vamos entrar no capítulo 20, intitulado Psicometria. E hoje nós vamos entrar no subtema, que André Luiz intitulou Função do Psicômetra. Clareando o assunto quanto possível, vamos encontrar no médium de psicometria a individualidade que consegue desarticular de maneira automática a força nervosa de certos núcleos, como, por exemplo, os da visão e da audição, transferindo-lhes a potencialidade para as próprias oscilações mentais. Então, vamos entender essa questão do psicômetra. Então, amigos, quando ele vai falando que ele consegue desarticular, né, de maneira automática a força nervosa de certos núcleos, né, como, por exemplo, da visão e da audição, o nosso Ernesto Bozano, na obra Os Enigmas da Psicometria, ele vem falando para a gente assim, muito bem mesmo, ele fala: pois que a psicometria não passa de uma das modalidades da clarividência, a esta pertencem também os seus enigmas. É natural, portanto, que ao falarmos nesta obra de uma, sejamos levados a tratar da outra. De qualquer modo, para não ampliar demasiadamente o assunto, limitar-nos-emos a versar exclusivamente o tema da psicometria, que contém os principais enigmas a resolver. De resto, as suas modalidades próprias lhe conferem um caráter especial que permitem considerar à parte. As modalidades, segundo as quais se estabelece a conexão entre o sensitivo e a pessoa ou meio concernente ao objeto psicometrado, distinguem efetivamente a psicometria das outras formas de clarividência. No sonambulismo provocado, diz ele, e a gente já viu, né, um tanto acerca dessas possibilidades. É o próprio operador quem estabelece a relação entre o sensitivo e a pessoa ou o meio colimados. Na ausência do operador, é o consulente, que por sua presença faculta a ligação entre o sensitivo e ele próprio, ou a pessoa e o meio distante. A gente já viu isso em capítulos anteriores. Na clarividência, utilizada por quiromancia, cartomancia, visão do cristal, os diversos objetos ou processos empregados podem considerar-se como simples estimulantes, próprios para suscitar o estado psicológico favorável ao desembaraço das faculdades subconscientes. Então, né, a gente falou do toque da mão, a questão das cartas, a visão do copo d'água, da bola de cristal, né? Tudo isso é um estímulo, né? Só que o médium, para se convencer que tirando aquele objeto ele vai continuar com a faculdade, é um tanto complicado. Porque chega no ponto que ele até passa a ter um cuidado, uma consideração, vamos dizer assim, por aquele objeto muito especial. Guarda um determinado local, com todo o cuidado, que ele crê que a propriedade é do objeto, não dele. Isso pela falta assim, de estudo, pela falta de conhecimento, né? Como é importante, meus irmãos, a gente estudar, conhecer, entender, mesmo aquela faculdade que nós não temos. Por que eu vou procurar saber isso se eu não tenho essa faculdade? Não faz mal, eu não tenho essa faculdade, mas eu sou médium, eu sou usuário da mediunidade, eu tenho contato com outros médiuns. E muitas vezes, num determinado momento, eu vou ser aquele instrumento para dar aquela orientação àquele que necessita. E ele, então, continua nos ajudando dizendo assim. Dessas possibilidades, ele fala:
Na psicometria, muito pelo contrário, parece evidente que os objetos apresentados ao sensitivo, longe de atuarem como simples estimulantes, constituem verdadeiros intermediários adequados, que, à falta de condições experimentais favoráveis, servem para estabelecer a relação entre a pessoa ou meio distante, mercê de uma influência real impregnada no objeto pelo seu possuidor. Então vamos lá. Na quiromancia, cartomancia, visão do copo d'água, bola de cristal, há uma presença que está ali estimulando, né? Na psicometria, essa questão é uma influência real, mas muitas vezes o que vai ser lido, o que vai ser falado, foi o que aconteceu à distância. E essa distância, assim, material, e a distância também, vamos dizer assim, em termos de tempo, né? Em termos de tempo e em termos de espaço. E ele vai colocando essa influência de conformidade com a hipótese psicométrica consistiria em tal ou qual propriedade da matéria inanimada para receber e reter, potencialmente, toda espécie de vibrações e emanações físicas, psíquicas e vitais. Assim como se dá com a substância cerebral, que tem a propriedade de receber e conservar em latência as vibrações do pensamento. É Bozano que está nos explicando nessa obra os enigmas da psicometria. Então ele fala, após as experiências recentes e decisivas de Edmond Duchatel e Dr. Ost nos domínios da psicometria, não é mais possível duvidar da realidade dessa influência pessoal, absorvida pelos objetos e percebida pelos sensitivos. E aí ele vai falando, né, da influência pessoal. Ela não exerce realmente outro papel que o de estabelecer a relação com a pessoa ou meio distantes que se tem em vista psicometrar. Essa influência fornece uma pista ao psicômetra e lhe permite segui-la. Olha a questão da pista, olha a questão da impregnação, olha aquele primeiro movimento que André Luiz fala no início da obra, da onda mental, do raio psíquico. Olha essa caracterização, e que fica impregnado naquilo que eu toco, naquilo que eu uso, né? Há uma impregnação. E que alguém com uma sensibilidade maior pode ler desde a posse até o sentimento que eu tive no momento que eu usei ou no momento que eu descartei aquele objeto. E aí ele vem dizendo para nós, né, dessas revelações, da observação dele dentro desse fenômeno que é muito, muito interessante mesmo. Há uma influência pessoal humana capaz de colocar o sensitivo em relação com o dono do objeto. E aí a gente vai parar um pouquinho, porque para alguns pode estar parecendo muito teórico, vai ter uma parte prática. Já vimos que muitas instituições, nossas assistenciais, elas pedem para que a roupa que a gente leve seja uma roupa limpa, para doação aos assistidos, né, aos beneficiários. Traz a roupinha limpa, mas em algumas até, que a gente sabe, aí a gente tem essa experiência no próprio Tereza, muitas vezes a doação é um esvaziar de guarda-roupa, em que a pessoa pega as coisas do jeito que está para ser dado para o outro. E muitas vezes não é que seja coisa rasgada, ruim, não. São coisas boas, mas aí vem amassada, vem daquele jeito, né, que vem. Às vezes até usada, né? E aí o cuidado de se lavar antes de dar. É interessante, porque a água, como solvente universal, né, ela tem essa possibilidade de tirar essa impregnação psíquica que deixa o registro fluídico ali. E a água, ela consegue, né, lavar diluir esse fluido pessoal, esse fluido humano que está ali no objeto. E aí ele vai apresentar, né, alguns exemplos para a gente pensar. E com certeza ao longo
dessa semana, a gente vai trazer alguns exemplos trazidos por Bozano, que é muito bom. E ele, como pesquisador, como sábio, como cientista, ele traz para a gente. Ele vai trazer aqui, ó. Entre os exemplos dignos de interesse, notar-se-á, mas especialmente, os obtidos por intermédio da senhorita Edith Hawthorne, há tempo de avalecida, na idade de 39 anos. Criatura bexigosa e enfermiça, o seu precário estado de saúde não o impedia de se dedicar às obras de caridade e filantropia. Então, mesmo doente, é ela uma trabalhadora do bem, né? Animada de uma compassividade extrema para com as crianças abandonadas, tinha ela fundado um instituto, The Tiny Teen Guild, destinado a crianças atrofiadas e raquíticas, ao qual consagrava todo o tempo disponível nos últimos anos da sua existência. De seu admirável espírito de sacrifício, eis como depõe uma testemunha. Genial a sua intuição nos cuidados para vivificar uma laringe ou uma língua atrofiada. Nesses trabalhos, era de uma paciência sem limite, a fim de conseguir um tratamento eficaz e tão suave e tão carinhoso a ponto de o transformar em distração alegre para os pequeninos enfermos. E a senhora Hawthorne estava firmemente convencida de que as influências do mundo espiritual assistiam-na em sua tarefa. A seu ver, os processos engenhosos que imaginava e mediante os quais cada utensílio se adaptava expressamente a cada paciente, eram-lhe sugeridos pelos invisíveis. Essa presunção não é inverossímil, tendo em vista as faculdades mediúnicas notáveis que ela revelou nesse período de sua vida. Em suas experiências psicométricas, a senhora Hawthorne deu prova de uma capacidade de investigação realmente científica. Olha, meus amigos, né? Para Bozano colocar isso é bem interessante. No intuito de eliminar toda a possibilidade de sugestão involuntária ou de leitura do pensamento, procurava obter de lugares longínquos objetos desconhecidos para os psicometrar, registrando logo em seguida a impressão que lhe dava cada objeto e comunicando-se com o seu remetente, a fim de consignar este as próprias observações, de confronto com o documento psicométrico. Algumas dessas notícias biográficas permitirão apreciar melhor o valor científico da série de experiências feitas por seu intermédio, publicadas em parte na revista inglesa Light, de 1903 a 1904. Então, quando ele fala na obra que estamos estudando, Mecanismos da Mediunidade, nesse capítulo 20, que ele fala da psicometria, e nesse subitem que ele fala da função do psicômetro, e nós lemos naquele primeiro parágrafo, que ele falou dessa desarticulação, né, da força nervosa de certos núcleos, por exemplo, os da visão e da audição, nós passamos para o livro de Ernesto Bozano, Enigmas da Psicometria. E nesse livro ele vai trazendo assim, vários casos que são bem interessantes para ilustrar o nosso entendimento. Então ele vai trazer o primeiro caso dessa senhora Hawthorne, que era uma pessoa doente, mas mesmo doente, ela se dedicava a um trabalho de recuperação de crianças com deficiências, com dificuldades, né? E ela era médium psicômetra, ela trabalhava, era a função dela. Então a pessoa mandava uma amostra, ela analisava, mandava das suas observações, e ali quem mandou ouvia se conferia ou não, né, com aquela verdade. Então eu vou trazer aqui o primeiro caso, olha só. E foram publicadas na revista inglesa Light, de 1903 a 1904, que é um período de um ano. Então, Light, extraído do Light, esse caso, 1903, página 214. Ela escreveu assim: Edith Hawthorne. A experiência a seguir foi feita com o Sr. Samuel Jones,
com quem mantenho correspondência bastante assídua. Dê-lhe preferência, porque todas as pessoas de minha intimidade sabem que eu e o Sr. Jones nunca nos vimos e que jamais pisei no condado em que ele reside. E ele vai nos falando assim, né? Ela vai trazendo assim, quer dizer, olha o cuidadinho dela, embora tivesse correspondência bastante ativa, mas não havia entre eles contatos. Então ela não conhecia o local em que ele residia. E ela fala assim, pedi a esse senhor que me enviasse amostras diversas, de qualquer natureza, das quais eu tudo devia ignorar, exceto o número de ordem, para que me habilitasse a distingui-las. Ao receber essas amostras, impunha-me a notar imediatamente as impressões que cada uma me suscitava, à proporção que as ia segurando entre as mãos, a fim de expedir em seguida essas expressões escritas ao Sr. Jones, que lhes aditaria o respectivo comentário atinente à autenticidade das minhas notas psicométricas. E aí ele vai falando para a gente pensar. E ele vai, né, falando, ela vai nos falando, né, essas amostras, como é que ela sente. Então ele vai, história da amostra número 5. Ela numerou, né, e ele também, e ela começa. Colocando a mão sobre a amostra, embrulhada em papel grosso e constituída de uma substância dura e resistente, percebo imediatamente 2 ou 3 homens a examinarem uma parede negra. Um desses homens tem à mão uma lanterna. Outra pesquisa insistente aqui e ali, mostrando-se muito prudente de dar sua opinião. E aí, eis uma descrição fiel dos inspetores de Minas que desce pela manhã aos poços, munidos da lâmpada de segurança a fim de verificar se tudo está em ordem, antes da chegada dos trabalhadores. Aí é o Jones já falando, né? Já comentando o que ela viu, o que ela percebeu. Presinto que nesse embrulho está um pedaço de carvão, nada chistoso. É uma bela qualidade de hulha. E aí, perfeitamente, hulha reatem, o Jones falou. Foi arrancado de grande profundidade, efetivamente, da camada mais profunda da mina, o Jones confirmou. Os homens que trabalharam nessa espécie de túnel estão muito abaixo de um ponto de onde me chegam ruídos de rodas e vagões em movimento. Aí olha o que o Sr. Jones fala. A superfície do solo, sob uma via férrea de pitola estreita, passa muito perto do local em que foi extraída essa pedra. O túnel escuro é um dos ramais da mina. Vejo um grupo de homens em atividade para abrir passagem através de um negro paredão, uns de pé, outros agachados, todos, porém, em posições forçadas e contrafeitas. Então, os mineiros trabalham assim mesmo, né, gente? Agora meu olhar se fixa no homem que trabalha sozinho, em uma galeria tão baixa e tão estreita que o força a deitar-se. Ao contemplá-lo, assaltam-me como sentimento de tristeza e ansiedade. Sou levado a orar e a desejar que se não verifique um desmoronamento capaz de o esmagar. E aí o Jones fala, não, há muito tempo que nesse ponto não ocorrem desastres. Coisa singular. Os pensamentos desse homem não se prendem à tarefa. Ele está pensando na esposa e no filho de tenra idade. Percebo agora um cemitério de aldeia, no qual repousam criaturas de condição humilde, em grande escala, e leio as inscrições ingênuas apostas em suas respectivas campas. E aí o Jones fala assim, não há cemitério nem igreja nos arredores. O cemitério mais próximo está à distância de 1 milha. E aí continua a senhora falando. Tenho diante de mim uma parede negra, impenetrável e inexplorada. Percebo água a pequena distância. Experimento vibrações tão fortes, tão vivas, que sou forçada a passar adiante. Agora, é como se o caminho se abrisse à minha frente e levar-me para a direita. Estou perturbada. É preciso vedar ou desviar essa fonte, sob pena de ver os operários afogados, quais ratos, em suas tocas. E aí, olha o comentário do Jones. Exatíssimo, pura verdade. Há uma grande quantidade de água nas minas, precisamente na direção apontada.
Essa água é tanta que numa galeria perfurada à direita houve de abandonar-se o trabalho antes de atingir o filão carbonífero, porque a pressão da água impossibilitava os trabalhos de aproximação. Presentemente o perigo está quase conjurado, né? E os operários presumem que a fonte estaria seca, se não houvesse sempre algo do subsolo. E aí ela continua dizendo: impossível se me torna agora traduzir nitidamente as impressões que experimento, tristes e contraditórias. Sinto-me ansiosa e preocupada com uma região inexplorada desses antros escuros e cavernosos. Estou como que empolgada pela ideia de um perigo iminente e indefinível. Dói-me a cabeça, sufoco, tenho sensações vertiginosas. É como se houvesse um perigo a temer nos veios d'água. A dispneia aumenta, os pulmões como que se colam às costas. Nariz, olhos, ouvido, boca, satura-se de uma espécie de gás pesado e impuro. Instala-me o crânio. E aí, o senhor, né, Jones fala: excelente descrição dos efeitos da saturação úmida, de começo muito acentuada nessa mina. E aí ela continua: que visão horrível! Vejo o homem há pouco descrito estertorante no chão, lívido, a sangrar pela boca, pelo nariz e pelos ouvidos. E aí o Sr. Jones fala: eureka! Estupenda revelação! Agora me lembro de que há 20 anos um operário ficou mortalmente ferido nessa galeria quando tentava atingir o filão carbonífero. Isso justamente por efeito de uma inesperada inundação. Esse homem faleceu 4 semanas após o acidente, e sua mulher deu um filho hora antes dele morrer. Ora, essa criança de rapaz de 20 anos é o próprio que nos entregou a morte psicometrada. Será daí que lhe tenha provindo essa impressão de tristeza? Olha só, gente, como é que todo fenômeno mediúnico tem que ser analisado, né? Tem que ser pesado, porque senão a gente já vai falar que é mentira. Ué, ninguém morreu lá, não tinha nada disso, mas olha só como é que vai vendo. E aí, nesse momento, continua a senhora: desço abaixo dessa camada de ulha. Meu pensamento se prende a centenas de séculos anteriores ao Cristo. Estou a ver uma floresta, cujas árvores veem uma folhagem tão espessa que me impedem de ver o céu. Diviso ursos de um pardo escuro, quase negros, procurando as suas cavernas. Um animal monstro de pé sobre uma rocha de qual jorra uma coluna d'água, semelhando um lençol. De modo vago, ligo essa fonte a que existe atualmente na mina e de que me provei tão grande angústia. Aí o Sr. Jones fala: veríssimo. Informaram que a água que inundava nossa mina jorrava de baixo para cima. Que belas observações verídicas nesse vosso ensaio psicométrico. E aí o Sr. Jones acrescenta essa nota relativa ao fragmento do carvão psicometrado. Trata-se de uma ulha tecnicamente denominada Heating Coal, devido à camada especial de carvão de que foi extraída. Há na mina diversas camadas ou filões dessa natureza, separados por sedimento de outra espécie. O carvão dito Heating é o proveniente da camada mais profunda. Essa amostra foi-me trazida por um mineiro, que a teria conduzido na mão ou no bolso, o que, aliás, não posso afirmar, porque já não me recordo. E aí, gente, a gente está vendo, né, um pedaço de carvão trazendo tanta história, né? E ela, se ele soubesse os fatos todos, a gente poderia falar um fenômeno não menos admirável, que é a leitura subconsciente. Mas ele não sabia desses fatos todos. E nem ela sabia. Então ele foi tendo que interpretar, fazer associação, né? A questão da tristeza do homem, a questão não daquele homem em si, mas daquela pessoa que entregou o pedaço de carvão para ser psicometrado, né? Então, a gente está vendo em tudo essa interpretação do fenômeno, mas como fala aqui o nosso André, uma dissociação da visão e da audição. Porque quando fala aqui, meus amigos, não é como se ela estivesse vendo e narrando pra gente um filme, narrando pra gente uma história.
A visão é exatamente essa, né? E aí a gente fica pensando, ela estava encarnada. O que acontece na sua estrutura perispiritual e até na sua estrutura corporal, na sua estrutura orgânica, para dar a possibilidade dessa leitura, dessa interpretação. Então é isso que a gente vai continuar a estudar no nosso próximo capítulo, amanhã, se Deus quiser. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.